Shalom, Haverim. Hoje nós teríamos o nosso terceiro shiur acerca do Mashiach. Seria a nossa terceira aula da série Estudos sobre o Mashiach. Porém, eu fui impelido a, excepcionalmente hoje, não ministrar esta terceira aula, este terceiro shiur, e mudar de tema, porque eu estava fazendo tefilá, estava orando ao Eterno, quando o Eterno realmente colocou o meu coração ardendo e flamejando para trazer a palavra que hoje eu estou trazendo. E com certeza, quando o Eterno me inspira um tema, uma mensagem, isso eu já verifiquei várias vezes, é porque esta mensagem vai impactar a vida de várias pessoas. E esta mensagem já impactou a minha. Eu fui o primeiro beneficiário desta mensagem do Eterno e eu gostaria de compartilhar com todos os Haverim. Então que você possa ficar atento, ligado, pois nós veremos algo que realmente é de suma importância para a nossa sobrevivência espiritual. Nós trataremos de um tema que, se nós não prestarmos atenção, será decretada a nossa morte espiritual. E eu faço a leitura da Mishnah, de Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Bet, que diz, vou fazer a leitura em hebraico, nós vamos traduzir e este será o nosso tema. Al Shelosha Devarim Haolam Omed, Al HaTorah Ve'al HaAvodah Ve'al Gemilut Chassadim. O mundo se sustenta sobre três coisas. A Torá, o serviço, que é o serviço ao Eterno, e a caridade, a beneficência. Gemilut Chassadim. Então, vejam, este texto está dizendo que o mundo, e aí eu tomo também em relação à minha vida e à sua, o mundo e a minha vida e a sua vida, nossas vidas se sustentam sobre três pilares. Primeiro pilar, a Torá. Segundo pilar, a Avodá, o serviço ao Eterno. E o terceiro, Gemilut Chassadim, a beneficência, a caridade, a compaixão para com o próximo. E nós vamos analisar cada um destes pilares. E de antemão, eu já gostaria de advertir que nós precisamos ter os três. Se nós não tivermos dentro de nós estes três pilares, nós iremos morrer espiritualmente. Não basta ter um ou dois, temos que ter tudo. E o primeiro pilar, a primeira coisa pela qual o mundo se sustenta, diz aqui, é a Torá. Haverim, aqui a Torá eu a coloco em um sentido mais amplo para englobar as escrituras como um todo. Nós precisamos manter uma constante rotina de estudar as escrituras. Hoje em dia, uma das grandes armas que Hassatan, que Satanás tem usado para levar as pessoas à apostasia reside justamente no seguinte: a pessoa se afasta de estudar, de ler a Torá, de praticar a Torá e as escrituras como um todo. Se você deixa de ler as escrituras, se você deixa de estudar a palavra inspirada do Eterno, isso irá gerar uma frieza espiritual em sua vida. Existem pessoas que... Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: Tzadok, eu já li 30 vezes as escrituras, então eu não vou ler mais, eu vou ler outras coisas, eu vou ler livros, porque eu já li muitas vezes as escrituras. Se você parar de lê-las,
você estará decretando a sua morte, o seu próprio suicídio espiritual. A palavra do Eterno, ela se renova. Cada vez, por exemplo, Sefer Tehillim, o livro de Salmos, eu já li várias e várias vezes, mas é algo é miraculoso. Quando eu estou frio, quando eu estou abatido, muitas vezes só de começar a ler aquele livro, o meu coração começa a queimar, a ficar aquecido, e de repente a palavra, que é apenas uma letra, ela termina gerando uma vida dentro de mim, por conta do Eterno, pela sua ruach, pelo seu espírito, moldar o meu interior. Isto com certeza acontece com todos vocês. Há pessoas que estão fazendo techuvá, que me procuram dizendo: eu quero estudar a Kabbalah. Ora, se você não conhece nem as escrituras profundamente, para que você vai querer estudar Kabbalah? Muitos dizem: eu sei as escrituras, e nós começamos a conversar e a pessoa, infelizmente, às vezes não sabe nada. Então não adianta tentar sair lendo uma série de coisas se você não está firmado com a base. E repito, uma das estratégias de Hassatan e dos Shedim, de Satanás e dos demônios, para te levar ao abismo é justamente fazer com que você pare de ler as escrituras. Você começa a querer ler apenas o Talmud, apenas Kabbalah, apenas uma série de outras coisas. Vejam, eu estudo Talmud, Kabbalah, eu estudo várias coisas, mas as escrituras, elas são fundamentais. E aí vem uma nova estratégia. Não é uma nova, mas na verdade é uma estratégia antiga, mas eu tenho visto muito nestes movimentos messiânicos e nazarenos e outros. Por exemplo, os Ketuvim Netzarim, os escritos nazarenos, que são conhecidos como o Novo Testamento. O Novo Testamento deve ser lido e deve ser estudado. E Hassatan, o que ele faz? Ele vai e assopra no seu ouvido a seguinte mentira: olha, você não precisa ler o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele foi inventado. O Novo Testamento, só 30% dele que é válido. Eu já fiz um shiur demonstrando a validade do Novo Testamento. E Hassatan, ele tem capturado. Eu já vi esse filme várias vezes. Toda pessoa que começa a parar de ler os Ketuvim Netzarim, o Novo Testamento, as pessoas vão lendo menos e param de ler. Quando elas param de ler, aí elas caem em uma tremenda apostasia. E é fácil verificar a apostasia porque o nosso Mashiach, Yeshua, ele disse que a árvore seria conhecida pelo fruto. E essas pessoas que estão caindo em apostasia, elas não dão fruto. Elas dão apenas frutos podres. Frutos de arrogância, de prepotência, de aspereza para com o próximo. São pessoas sem amor no coração. São pessoas que promovem um discurso do ódio em relação aos cristãos, que demonizam os cristãos como se os cristãos fossem culpados de tudo que é ruim que acontece no mundo. Eu tenho visto muito isto. E eu tenho certeza que Hassatan, ele quer fazer com que você caia nessa área. Se você abandonar as escrituras, se você abandonar os Ketuvim Netzarim, o Novo Testamento, você terá um fim trágico. E eu pergunto, se você se diz Talmid, discípulo de Yeshua,
Se você é discípulo de Yeshua, você tem que estudar e praticar aquilo que o seu mestre Yeshua ensinou. E onde está o que Yeshua ensinou? Nos Ketuvim Netzarim. Agora, se você para de ler o Novo Testamento e cai nessa mentira de Shedim, dos demônios, que apenas 30% é válido, se você cai neste conto maligno, você irá, obviamente, abandonar o Mashiach. Ainda que você diga que siga o Mashiach, se você não lê sobre ele e se você não pratica o que ele ensinou, você estará de uma forma indireta o negando. Guardem o que eu estou falando. Eu conheço muitas pessoas que dizem que creem em Yeshua, mas elas não vivem o que Yeshua ensinou. Então, na verdade, se você não vive o que Yeshua ensinou, você está negando a ele. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, dirá Yeshua a estas pessoas. E não vou citar nomes, porém, muitas pessoas que estão dizendo que o Novo Testamento é uma fraude, muitas pessoas, eu tenho absoluta certeza, e até algumas dados concretos, que são pessoas ligadas ao ocultismo. E são pessoas que estão sendo usadas por Shedim, por demônios. Algumas pessoas nem sabem que estão sendo usadas, mas outros são pessoas que estão infiltradas nestes meios messiânicos, nazarenos, etc. São enviados de Hassatã para propagar a mentira. E sabe por que as pessoas caem nessas mentiras? Porque, na verdade, existem Shedim, existem demônios que estão vindo para capturar a tua mente. Isso é algo muito sério, porque o Rabino Shaul Paulo, ele disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Existem Shedim que estão rondando a sua vida para tentar te tragar pela mentira. E se você não ficar firme nas escrituras, não ficar firme... Aqui a Mishnah fala Torá, é a Torá, mas nós sabemos que o intérprete oficial da Torá, quem é o maior professor da Torá? Yeshua HaMashiach. Então você tem que praticar a Torá, é praticar o que Yeshua ensinou sobre a Torá, porque ele é o intérprete oficial da Torá. Por quê? Porque ele é o Mashiach. Eu tenho dúvidas sobre várias coisas na vida. Uma coisa que eu tenho certeza é: Yeshua é o Mashiach do povo de Israel. E que você nunca se esqueça, eu conheço muitas pessoas que vieram para o movimento da Techuvá e negaram Yeshua. Essas pessoas, elas estão numa situação muito difícil. Por quê? Porque no tribunal celestial, quem se assenta no alto e sublime trono branco é o Mashiach. E o Mashiach vai julgar estas pessoas, e se elas não se arrependerem, não fizerem techuvá, elas serão condenadas. O Yeshua condenará aqueles que o rejeitaram e condenará também aqueles que dizem que o seguem, porém produzem frutos podres e não frutos da Ruach. Porque Shaul Paulo disse que os frutos da Ruach, do Espírito, são amor, alegria, paz, shalom, paciência, longanimidade, emuná, fé, a fidelidade, a confiança no eterno. Pessoas que não dão frutos desse tipo estão totalmente distantes do Mashiach. Então, este é o primeiro pilar. Firme-se nas Escrituras e também, obviamente, nos Ketuvim Netzarim, no Novo Testamento, porque
os Ketuvim Netzarim contém a explicação do Mashiach sobre a Torá. Segundo fundamento pelo qual o mundo se sustenta, está escrito aqui, Avodá. Avodá significa serviço, serviço ao Eterno. E dizem os rabinos que este serviço era feito no templo e hoje este serviço consiste em tefilá, em oração. Você só consegue manter-se e ter uma vida plena espiritualmente caso você se dedique a tefilá, a oração. A oração é o segundo pilar, a segunda coluna que sustenta o mundo e sustenta a sua e a minha, a nossa existência. Raverinho, eu vou ser super sincero com vocês, como eu costumo ser. Houve fases na minha vida que eu orei muito e, obviamente, eu obtive muitas coisas do Eterno. Toda vez que eu diminuo a minha rotina de oração, toda vez que eu passo a orar menos, inevitavelmente vai gerando uma frieza espiritual dentro de mim e gera tristeza, melancolia, um sentimento ruim. Não existe homem espiritual sem uma rotina e uma frequência incandescente de oração. É por isso que Daniel, está escrito que ele orava o quê? 3 vezes ao dia. E por isso que a tradição de Am Israel, do povo de Israel, é no sentido de que nós devemos orar 3 vezes ao dia, fazendo Shacharit, Mincha e Arvit ou Mariv, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite. As pessoas dizem, mas eu não tenho tempo. Raverim, nós temos... Vejam, nós encontramos tempo para tudo. E eu estou falando com vocês abertamente. Várias vezes eu esfriei e dei esta desculpa. Eu estou sem tempo. Minha vida é agitada, eu estou sem tempo. Mas, na verdade, o nosso tempo principal tem que ser consagrado ao Eterno, a Hashem. Se nós colocarmos outras coisas na frente, se você colocar outras coisas, o Eterno vai ficando de lado, e quando você perceber, o Eterno desapareceu da tua vida. Algumas pessoas às vezes me mandam e-mail, muitas pessoas, você poderia orar por mim? Muitas pessoas pedem oração, eu posso orar por você. Agora, você também tem que orar. Na verdade, a minha oração tem que ser para que você ore. É interessante, né? Você me pede oração, a minha oração tem que ser para que você ore. Por quê? Porque você tem que manter uma rotina, uma frequência. Eu falo por experiência própria. Quando eu estou orando muito, eu estou recebendo muita presença de Hashem, do Eterno. Isso é algo fundamental. Muitas yeshuvot em Israel, praticamente todas, existe a rotina de oração manhã, tarde e noite, e pelo menos todo judeu ora 2 horas por dia. Geralmente a oração da manhã é o Shacharit, 1 hora de oração, pelo menos. A oração da tarde, Mincha, pelo menos 30 minutos. E o Arvit, pelo menos 30. Então, somando 1 hora mais 30 minutos, temos pelo menos 2 horas de oração. Se você está orando menos do que isso, tal como já comigo, eu tenho exemplo concreto na minha vida, se nós estamos orando menos, nós não teremos uma comunhão, uma afinidade com o Eterno.
Também, Raverim, não basta ficar fazendo uma oração sem kavaná, sem a intenção genuína no coração. Não adianta você pegar um sidur e ficar lendo de forma mecânica, de forma fria. Não adianta você orar de qualquer maneira. Mas eu vou te falar uma coisa. Ainda que você não tenha vontade de orar, você deve orar. Isso é tal como beber água. Às vezes você não quer beber água, mas você tem que beber água para ficar hidratado. A oração é o nosso alimento e a nossa bebida espiritual. Se você ficar sem comer e sem beber, você irá morrer de inanição. Da mesma maneira, é a oração quem alimenta o teu espírito. Orando pouco, se você orar muito pouco, se você ora pouco, você ficará subnutrido espiritualmente. Você ficará assim esquelético, tal como aquelas fotos de pessoas na Etiópia que são esqueléticas, são cadavéricas, é algo muito triste de se ver. Se você está orando pouco, você está se desfacelando, você está um cadáver, você está quase morto espiritualmente. Eu tenho certeza que este shiur, esta mensagem de hoje é para fazer com que a paixão pelo Eterno, a paixão pelo Mashiach possam queimar, possam arder em seu coração, que depois desse shiur você pense, eu quero orar. Repito, se você deixar para orar apenas quando você tem vontade, você nunca vai orar. Eu conheço pessoas que dizem, quando eu tiver vontade eu oro. Então a vontade nunca vem. E aí você é derrubado. Então, existe algo que é muito importante que eu aprendi no judaísmo. É o seguinte, mesmo sem vontade de orar, comece a orar. Porque às vezes a oração começa fria, mecânica, às vezes ela começa embargada, dificultosa, mas aí eu vou orando e eu vou me soltando, eu vou lendo, eu começo a sentir a presença do Eterno de uma forma pequena, depois aquilo ali vai crescendo e quando eu percebo, eu estou sentindo realmente a emanação do Eterno em minha vida. E se você continuar orando de uma forma muito intensa, você vai atrair a Shekhinah e você vai sentir aquela explosão que quem já sentiu é algo lindo, quando o Eterno vem com toda a sua glória, com todo o seu esplendor e você sente a sua carne tremer. Muitas vezes você chora, muitas vezes você começa a rir de alegria, muitas vezes você fica trêmulo, paralisado. Cada ser humano tem uma reação, mas nós sentimos a presença do Eterno em nossas vidas. E eu pergunto, qual é a última vez que você sentiu isso? Eu creio que muitas pessoas não sentem isso há muito tempo e outras nunca sentiram. Percebam, os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó, na época deles não havia Torá escrita. E eles não tinham como ficar lendo a Torá de Moshe, que veio muito tempo depois. Porém, os patriarcas do nosso povo eram homens de oração. E por isso eles tiveram profundas experiências sobrenaturais com o Eterno. No livro de Masei Shelechim, no livro de Atos, nós vemos que a todo momento os Talmidim, os discípulos, estavam fazendo tefilot, estavam orando. A todo momento nós lemos que a oração era constante na vida daqueles homens. E este é o motivo pelo qual nós lemos sobre sinais, prodígios e maravilhas. Milagres foram operados por eles. E por que você não vê tantos milagres hoje? Por quê? Porque a oração desapareceu. Há pessoas que acham que estão orando, mas elas não conseguiram
captar a essência da oração. A oração é uma escada que você sobe e ascende aos céus. A oração é uma porta que o Eterno abre para você acessar o infinito, para você alcançar patamares altos que o homem carnal não vê, mas o homem espiritual atinge. Conheço, minha esposa estava até falando comigo ontem, uma mulher conhecida nossa. Ela todo dia acorda às 5 da manhã. Ela teria que acordar às 6 para trabalhar, mas ela acorda 1 hora antes e ela faz 1 hora de oração de 5 da manhã às 6 e depois ela vai trabalhar. Uma mulher que ora com um coração em fogo, uma mulher que ama o Eterno, e esta mulher, eu já vi muitas coisas maravilhosas de como o Eterno a usa para glorificar e engrandecer o seu nome. Esta mulher, uma vez, ela entrou no trem, ela pisou no vagão do trem, uma pessoa caiu endemoniada. A presença dela já faz com que os demônios comecem a pipocar. Uma pessoa com a autoridade espiritual do Eterno, ela faz coisas maravilhosas. O avô da minha esposa, que sua alma descanse no Gan Eden, que é falecido, ele subia favelas aqui no Rio de Janeiro, em que facções criminosas estavam trocando tiro uma com a outra. Ele é falecido, havia aquele troca de tiro entre facções criminosas. Ele subia qualquer morro e mandava, olha, entreguem as suas armas. Quando ele chegava, o tiroteio acabava e ele falava olho no olho com os traficantes e eles abaixavam a cabeça, entregavam as suas armas. Por quê? Um traficante, um criminoso nunca vai fazer isso, mas porque aquele homem ele estava envolto da presença do Eterno e quando ele chegava, o tiroteio sumia, acabava. Mandava os traficantes entregarem as armas, reunia pessoas de facções criminosas distintas e todo mundo o respeitava, porque quando um homem do Eterno ele chega em qualquer lugar e ele está ali regado de oração, ele está ali com a Shekhinah do Eterno, as coisas acontecem. E eu falo, hoje em dia é muito triste, pois o judaísmo, até o messiânico, o nazareno, nós estamos muito racionais, muito filosóficos, nós estamos estudando muito, criando teorias mirabolantes, mas estamos esquecendo esse aspecto sobrenatural que é importantíssimo. A Bíblia, do início ao fim, narra milagres. O judaísmo é uma religião de milagres. De Gênesis a Apocalipse, você lê o sobrenatural do Eterno. E Yeshua disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Aqueles que andam em nome de Yeshua HaMashiach. E, infelizmente, muitas pessoas estão muito no blá, 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 muito no falatório, mas não estão com autoridade no mundo espiritual. E eu tenho que me dedicar mais, eu mesmo, estou falando por mim e para você, mas eu quero me dedicar mais porque tantas e tantas vezes o Eterno já me usou de forma sobrenatural, eu já vi tantas e tantas coisas, manifestação de Shedim, de demônios, curas miraculosas, milagrosas, tanta coisa eu já desfrutei na presença do Eterno, eu quero mais.
Eu não quero mais dinheiro, eu não quero mais fama, eu não quero mais nada, mas eu quero mais do sobrenatural do eterno na minha vida. E isto não é pecado, não é errado pedir, porque todos os Neviim, todos os profetas viveram o sobrenatural do eterno. Leia Maseh Shelechim, leia o livro de Atos, que é um livro também cheio de milagres. E você só alcança o poder do eterno com tefilá, com oração. E, obviamente, com uma vida em santidade, em kedushá. Vejam, quem ora muito e estuda as Escrituras, deixa de pecar. Se você conhece as Escrituras, a Torá, os Ketuvim Netzarim, e se você está orando, você vai se afastar do pecado, porque as Escrituras te dão o conhecimento do que é errado e a oração te dá forças para vencer o pecado. Agora, se você estuda, e se você não ora, o estudo nutre a sua mente, mas a oração, se você não ora, você não estará nutrindo o teu espírito. E aí você termina pecando. Repito, quem ora muito consegue se afastar do pecado. Quem ora muito pouco ou pouco vai terminar pecando. Então, esse é o segundo pilar. A avodá, o serviço ao eterno, o serviço que nós prestamos por meio de nossas tefilot, de nossas orações. Se você não tiver isso, você irá naufragar. Então você precisa disso. E o terceiro aspecto, o terceiro pilar de nossa sobrevivência espiritual, Gemilut Hassadim, que é uma expressão geralmente traduzida como caridade ou beneficência, ou seja, você na prática amar o próximo, ajudar os pobres, os necessitados, os órfãos, as pessoas em asilo. Não adianta estudar as Escrituras, não adianta orar se você não tem amor para com o próximo, se você não estende a mão aos perdidos, se você fica indiferente às pessoas que estão precisando de você, pessoas que estão em trevas, mas precisam ser a luz do mundo, ser a luz do mundo, que é Yeshua HaMashiach. Há pessoas que eu conheço que estão estudando muito, mas não estão fazendo absolutamente nada pelo próximo. Qual foi a última vez que você ajudou um orfanato? Qual foi a última vez que você ajudou um asilo financeiramente ou indo lá? Quantas vezes você entrou em um hospital público para orar por pessoas que você nem conhece? Isso é uma coisa maravilhosa. Eu já tive experiências muito lindas neste sentido de ir a hospitais públicos para conversar e orar por pessoas que eu não conhecia. Pessoas que eu não conhecia. E ali, no hospital, eu aprendi tanta coisa com os seres humanos que ali estavam, tantas coisas para a minha vida e até também o sobrenatural do eterno. Eu pergunto, qual foi a última vez que você ajudou alguém, que você mudou a vida, mudou o destino de uma pessoa, indo em um orfanato, em um asilo, pegando um mendigo na rua e levando para um centro de recuperação? Quantas vezes são atos que às vezes nós achamos que são pequenos, mas isso é um pilar da Torá. Amar o próximo, isto está na Torá e Yeshua repetiu. Isto é um pilar, isto é algo fundamental da Torá. Você não existe para satisfazer os seus próprios interesses. Você existe para servir ao eterno e servir ao próximo, levando
a mensagem do Mashiach, que é a mensagem da Torá, a mensagem do Eterno para estas pessoas. Visite asilos, orfanatos. Você não está conseguindo ir por alguma razão, ajude financeiramente instituições idôneas. Vá a hospitais. Eu vou orar para quem? Eu chegava, eu não conhecia ninguém no hospital. E orar por pessoas que eu me apresentava e conhecia na hora. São gestos. Eu conheço uma mulher que uma vez ela estava enferma. Ela ia no hospital também orar pelos enfermos, pessoas em estágio terminal, e uma vez ela estava com uma doença. Eu não me lembro a doença, mas era algo sério. E o Eterno chegou e trouxe uma mensagem sobrenatural para ela, assim dizendo. O Eterno disse o seguinte: pela fidelidade daquela mulher em orar pelos enfermos nos hospitais, o Eterno viu o amor dela, a fidelidade, a dedicação, o zelo dela para com os enfermos. O que o Eterno disse? O Eterno falou o quê? Que estaria curando aquela mulher justamente como uma recompensa pelos atos de beneficência, pelo Gemilut Hassadim, por tudo que ela fez de bom para com os enfermos. Estou falando isso, não é que você vai orar pelo enfermo pensando ganhar algo em troca. Nós não trabalhamos com a ótica do toma lá da cá, eu faço para receber. Você deve orar não para receber nada em troca, você deve orar porque você ama o Eterno. Quem ama o Eterno o obedece. E eu fico muito triste que esses grupos de judaísmo nazareno, judaísmo messiânico, há tantos grupos que as pessoas querem comprar um talit bonito, um kippá. Olha, eu comprei um kippá maravilhoso. Rosh Tzadok. As pessoas mandam, você está vendendo tefilim. Raverim, a tefilim aí que custa até muito mais de R$1.000. Pega o dinheiro e ajude alguém que precise. Então, a pessoa quer dar mais de R$1.000 em um tefilim, mas não quer ajudar o necessitado com R$1. Repito, um tefilim, um conjunto legal, custa mais de R$1.000. E a pessoa, ela compra tefilim, mas não dá R$1 para ajudar o próximo. As pessoas gastam dinheiro com talit. Não tenho nada contra talit. Eu uso talit, eu gosto de talit. Eu tenho bons talitot. A questão não é essa. A questão é que as pessoas estão investindo muito na aparência. Comprar tefilim, comprar kippá, comprar talit, comprar uma roupinha preta. As pessoas estão preocupadas em aparecer. Pouquíssimos estão preocupados em uma transformação do seu próprio coração. Poucos querem trabalhar as Midot Tovot. Aqui no Brasil, ninguém estuda, ninguém quer estudar Midot Tovot. Você tem que se preocupar com a sua transformação. E ninguém se transforma sem estender a mão a quem precisa. Repito, às vezes a gente não consegue estar presente, porém, toda ajuda de qualquer forma é válida. Até o livro Judaísmo Nazareno, eu consagrei toda a arrecadação vai direto para um orfanato, porque às vezes eu não posso estar ali presente, porque eu tenho meu trabalho secular, uma série de coisas, mas com certeza, todo mundo que comprou o livro Judaísmo Nazareno, você está ajudando crianças. Tanto é que você deposita direto na conta lá do orfanato. Então, eu estou dando esse exemplo, mas não é só esse orfanato. Existem milhares de orfanatos no Brasil, asilos, clínicas de recuperação de viciados em drogas. Estou dando esse exemplo para dizer que nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar indiferentes às pessoas que precisam de você.
Judaísmo é ação. Judaísmo é amor. Judaísmo é estender a mão aos perdidos, aos necessitados. E se você ficar apenas estudando e colocando roupinhas judaicas bonitas, isto não é nada. Nada aos olhos do Eterno. Você acha que o Eterno vai ficar admirado com o seu talit? Você acha que o Eterno vai falar, nossa, que talit bonito ele comprou? Você acha que o Eterno vai falar assim, ele está com uma kippá bem legal, da moda? O Eterno ele não está preocupado com nada disso, mas ele está preocupado com o seu interior. Que você possa, então, desenvolver Gemilut Hassadim, ou seja, estes atos de beneficência, de amor, de compaixão para com o próximo. E para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, nós estudamos estes 3 pilares, você precisa dos 3. Se você estuda as Escrituras, primeiro pilar, e não ora, você está perdido. Se você ora, é um homem de oração, uma mulher de oração, mas se você não lê as Escrituras, você também estará em maus lençóis. E da mesma forma, não adianta ler as Escrituras e estudar se você não colocar em prática, principalmente externando o seu amor para com o próximo. Judaísmo não é filosofia. Judaísmo é ação, é atitude, é colocar no mundo concreto conceitos que você estudou. Então, que você possa ter e guardar tudo isto no teu coração. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Hashem, Avinu Malkenu, Elohei Haivrim. Eterno, nós oramos a Ti, para que Tu possas, ó Eterno, pela Tua Ruach, impactar todos nós, que nós possamos estudar as Tuas Escrituras com discernimento espiritual, não estudando a letra, mas estudando espiritualmente, porque a Tua Ruach, o Teu Espírito é quem dá vida à letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Eterno, que nós possamos ser homens e mulheres de oração, oração constante, oração de guerra, oração com o coração flamejando de amor por Ti. Quando nós oramos, Eterno, nós nos encontramos com o nosso Adon, com o nosso Pai Celestial. Eterno, que nós possamos orar e nos encontrarmos muitas e muitas vezes durante o dia. Eterno, ajuda-nos a vencer a frieza, ajuda-nos a vencer a preguiça de orar, o cansaço, o desânimo, que mesmo desanimados, Tu possas nos dar disciplina para orar. Que sejamos pessoas, homens e mulheres disciplinados. E por fim, Eterno, que nós possamos amar o próximo. Ajuda-nos nesse tópico, Gemilut Hassadim, que possamos ser pessoas fazendo beneficência, caridade, que nós possamos realmente impactar e mudar a vida das crianças que estão nos orfanatos, dos velhinhos, dos idosos que estão nos asilos, das pessoas que têm problemas com substâncias entorpecentes, com os mendigos, de um modo geral, com os familiares, com pessoas que nem conhecemos, Eterno, que Tu possas nos usar, que Tu possas atuar em nossa vida para que nós sejamos instrumentos, para que nós sejamos fontes de água límpida a jorrar na vida daqueles que precisam. Que nós possamos ser aqueles que levam, que carregam a Tua luz, aqueles que vivem em trevas. Nós oramos, Eterno, com o nosso coração alegre, confiando, crendo que Tu és aquele que há de ouvir a nossa oração, o nosso clamor, e Tu és aquele que, por Tua misericórdia, pela Tua graça, Tu irás nos ajudar a vencer o mundo e a implementar estes 3 pilares em nossas vidas e que esses pilares sejam cada vez mais fortalecidos. Nós oramos e Te agradecemos. Chame Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.